senhoras, senhores, estou de volta. Bah, já disse tantas vezes isso, né? Estou de volta. Mas meio a surpresas, tristezas, precisei dar uma parada. As consequências de uma pandemia, consequências de novidades, mas estou aqui de volta e peço licença e convido a todos para nos acompanhar nos próximos 30 minutos. As gaguejadas serão maiores porque é que nem andar de bicicleta, né? Tem que dar as primeiras pedaladas. Então tem que voltar a gravação para me sentir mais à vontade na câmera. Hoje ainda estamos com a preocupação desta pandemia e vamos fazer o programa de máscara, porque hoje eu trouxe 2 convidados. Se vocês reverem os programas antigos, vocês vão ver que eu estou tendo a preocupação de trazer durante esta época, essa situação que a gente vive, pessoas mais próximas, mas sempre com histórias interessantes. E hoje eu trago uma história muito interessante. Como a gente vai fazer o programa de máscara, eu tenho que cuidar. Vou fazer o politicamente incorreto, vou ter que mexer na máscara. Hoje eu trago um casal, a Josiana Roberta das Neves e o Augusto Depisol. Quem é Josiana e o Augusto? A Jo e o Guto. O Guto é praticamente cria minha, um filho meu por ter se criado junto com o meu filho. É aqueles amiguinhos que saem da escola e vão brincar lá em casa e cresceram juntos e são amigos até hoje. Aí o destino fez com que eles crescessem e criassem asas. E o Guto resolveu ir para um lado, meu filho para o outro. Meu filho resolveu morar aqui pertinho, mas a distância mesmo assim dói, em Montevidéu. E o Guto foi um pouquinho mais longe, o Guto foi para a Irlanda. Guto, bem-vindo. Muito obrigado. Jo, bem-vinda. Obrigada. Contei a história do Lu, né, e do Guto. É que tu chegou depois, né, Jo? tu veio atrapalhar, né? Que nada, só vem agregar. Uhum. A parte do Guto, que decidiu ir para Irlanda, ia morar lá, ia ter uma experiência nova, né? Uhum. E ficou por 3 anos, né, Guto? Ficamos 3 anos. Só que de repente conheceu a Jo. Já tinha programado antes de conhecer a Jo? Uhum, já estava com ideia de ir. E no meio do caminho encontrei a Josi. Como, Jo, que foi esse encontro? E ela também tinha a ideia de ir, né? Sim, eu também. Também para Irlanda? Sim, também. Uhum, pro mesmo destino. Sim. A vida é um balé, né? Destino? Uhum. Hoje vocês acreditam nisso, que as coisas não acontecem por acaso, né? Sim, com Onde é certeza. que vocês se conheceram, Jo? A gente se conheceu num show. Em Caxias. Em Caxias. Em Caxias, num show. Sim. De uma banda de Caxias. E a Jo é natural de Caxias. Não, sou natural de Carazinho. Carazinho? Mas mora há muito tempo em Caxias. Sim, mais de 10 anos. Tanto que quando ela veio pra cá, ela já conhecia muita gente, inclusive daqui, né? Assim, Sim. Quem é que eu acho que foi a minha sobrinha, né? Que disse, eu conheci, vocês foram colegas de aula em Caxias. Sim. Éramos colegas na faculdade. Viu como o mundo é pequenininho, né? A Serra Gaúcha é menor ainda. Verdade. Bom, se conheceram, começaram a namorar e foram, então vou junto. Uhum. O Guto foi antes, né? Quanto tempo antes do Guto? 2 meses? 2 meses antes. Pouco tempo meses. que ficou sozinho lá. Pouco tempo. E depois foi a Jo. Uhum. Que cidade vocês ficaram lá? A gente morou em Dublin. Dublin? É. Não, eu já sou surda.
E ainda eles falam Dublin, tá, muito bem, Dublin. Isso fica em que parte da... É uma ilha... Toda a Irlanda é uma ilha, né? Uhum. É a capital da Irlanda, né? Ah, o que eu chamo de Dublin, vocês querem dizer? Ah, tá. Eles foram para Dublin, eu mandando carta para Dublin, por isso que não chegou. Depois vocês voltaram para cá. Aham. Vocês vieram passear nesse meio tempo, ficaram lá. Isso aconteceu fazem 3 anos, né? Do começo dessa história até hoje. Sim. Mais ou menos 3 Aí anos. vocês vieram passear. Sim, uma vez. A gente voltou uma vez há 2 anos 2 anos atrás. atrás. É. A gente ficou aqui. Casaram. Aham. Isso. Hoje ela é a senhora Augusto de Pisol. Eu sou o senhor Josiana das Neves. É o senhor, isso aí. Isso aí. É um caso, voltaram assim, é um casal muito natural, democráticos. Aham. Então a gente tem que respeitar, né? Agora a gente vai tentar falar um pouquinho, tentar só, né? Um pouquinho mais sério. A experiência de morar fora, eu acho que, eu sempre digo, as pessoas têm que nascer com asas, não é que nem raízes, que nem uma vez a gente tinha, né? Eu, no caso. Mas assim, a metade de Farroupilha já teve essa ideia, já teve essa experiência, né? Do pessoal da idade de vocês. Agora, sair. Primeiro, eu já entrevistei aqui também uma ex-aluna que mora ainda, foi para a Austrália, a Carol, e que mora hoje na Nova Zelândia, né? Então, cada um tem uma experiência diferente. Mas o que eu queria que vocês focassem, assim, tudo bem, tem dias que um emprego é bom, o outro não, a gente vai sabe, de se aventurar mesmo, né? Sim. E de repente surge uma coisa chamada pandemia. Vocês estavam em 2, no caso, né? Vocês um apoiando o outro. Mas o que vocês... É sobre isso que eu gostaria que vocês conversassem, sabe? Qual é a experiência de vocês, assim, a sensação emocional quando a coisa acontece? Aqui, por exemplo, a gente fica um pouco distraído e a gente ouve num jornal, na TV, internet, coisa assim, uma cidade da China que tem um novo coronavírus, né? E que as pessoas estão morrendo, é Covid-19, e a gente só ouve, né? Mas lá, como é que chegou? Quando? Olha, no início também a gente sentia da mesma forma, porque era uma coisa muito longe, distante, né? A gente sentia da mesma forma que eu acredito que sentiam aqui, né? Porque se falava que era um vírus na China e sempre a gente não esperava que chegasse lá. né? No início Vocês não, foi mais ou menos esperavam assim. esse... A gente ficou mais alerta quando começou a ter mais casos na Itália, né? Que o vírus começou a se espalhar na Itália, desde que começou a ficar mais alerta, porque tem muitos voos de conexão direta, né? Diários, assim, toda hora da... E vocês ainda moravam em Dublin? Sim. Sim. Sempre moraram lá? Sim, sempre em Dublin. Sim, eu lembro que em janeiro a gente não estava na Irlanda até. A gente estava na Espanha, né? Sim. Foi a primeira vez que eu via uma notícia sobre o Covid, o coronavírus, né? Eu não tinha visto nada ainda. A gente estava passeando e aí começou, assim, muitas notícias relacionadas à China, né? Como estava a questão na China e tal. E até então parecia algo bem distante para mim, né? Tipo, vai ficar na China, não sei, né? Tu sabe, assim, uma realidade nova, né? E aí a gente voltou pra Irlanda e logo depois, ali uns 2 meses, já começou a ter vários casos na Irlanda, daí diagnosticados. Na Irlanda já. Que então decidiram fechar tudo e... Quando é que foi isso agora em Março. Março? Dia 15 de março. A mesma época que aqui, eu acho que foi exatamente o mesmo dia até. Sim, foi bem... Acho que o pessoal ficou Mais ou bem menos na mesma alerta, data. porque nesse final de semana estava acontecendo St. Patrick's, que é a maior festa na Irlanda, né? É o padroeiro da Irlanda e é uma festa como se fosse o carnaval aqui pro Brasil. E isso foi cancelado, né? Então... Isso em março. Era bem nesse final de semana que aconteceria essa festa e
E vem muitos turistas de todo o mundo, né? Muitos pessoas dos Estados Unidos, de toda a Europa, né? E foi cancelado e daí aí que o pessoal acho que sentiu mesmo que estava acontecendo. Até então parecia bem, eu tinha a impressão que parecia incerto, isso. Mas aí quando foi cancelado esse evento e realmente as coisas pararam de acontecer, aí foi o choque daí, né? Foi. Logo depois já começaram as medidas mais restritivas mesmo. Os restaurantes, os pubs, tudo já fechou nessa data. Alguns comércios continuaram em funcionamento ainda, mas eles foram fechando aos poucos, né? Conforme o governo ia passando algumas regras novas. E até que mais ou menos no dia 23 ou 24, não sei, não me lembro exatamente, daí que o governo decretou o lockdown, daí fechou tudo. Daí ninguém mais saía para trabalhar, a não ser os serviços essenciais, que eram mercado, farmácia, que podiam abrir. E a circulação lá, eu tenho muita curiosidade, assim, ó. O mercado, porque a gente via no começo na Itália, aqui a gente via muitos vizinhos cantando, né, conversando na sacada, aquela parte lúdica, né, da tragédia. E aqui não é novidade para ninguém, e nem para vocês, né, não menosprezando o país que a gente nasceu, mas assim... Tudo era novidade no começo. Desculpa. Só que a gente encheu o saco muito rápido, sabe? Daquela sacadinha, de atirar beijo, sabe? De piscar luz para quem trabalha na área da saúde, assim. Cansou rápido. Aí as pessoas começaram a sair por conta, sabe? Então ia 15 para o mercado, a família inteira ia para o mercado, a família... Aí conforme o governo vai relaxando, parece que o povo vai relaxando um pouco mais. Então pode sair agora, mas tem que ter máscara. Aí tu sai na rua e muita gente não tem máscara. Então como é que é a visão das pessoas lá? Vocês notaram uma diferença assim de... Sim, porque o governo, na verdade, ele proibiu as pessoas de saírem na rua, né? Por exemplo, pessoas acima de 60 anos eram proibidas de circular na rua, né? Não via mais mesmo. Não via mais pessoas idosas. Era proibido. Proibido. E a polícia o tempo todo caminhando na rua, passando de bicicleta, né? Por exemplo, a gente morava num bairro afastado, né? Mais afastado do centro e... Nossa, raramente se via polícia, né? Mas nesse período do lockdown tinha polícia passando de bicicleta, a pé e... Era constante. Eles ficavam cuidando mesmo. E a gente só podia sair até 2 quilômetros longe de casa, no início. Daí tinha um blitz da polícia também, perguntando onde é que as pessoas estavam indo e tudo mais. Então a gente só podia sair até 2 quilômetros longe de casa. Para ir ao mercado. Para ir no mercado. E a questão de trabalho, vocês trabalhavam à distância? Sim, algumas empresas que disponibilizavam isso, o funcionário poderia trabalhar à distância. Foi usado lá também, que nem aqui. Sim, até agora continua, algumas empresas nem têm perspectiva de voltar a trabalhar no escritório. É porque a situação lá não tá. E quando vocês pensam assim, estamos trancados dentro de uma casa, a gente não pode ir até o supermercado. As pessoas que a gente ama, as nossas raízes, por mais asas que se tenha, né, estão lá do outro lado do mundo. Qual é a sensação? No início, assim, fica um pouco em pânico, né? Acredito que todo mundo e nós, por estar nessa situação de estar bem distante. Eu lembro que na primeira semana ali que antecedeu até o lockdown, eu já fui desligada temporariamente, né? Que eles entraram nesse esquema de desligamento temporário, aí não era uma demissão. Mas como o meu trabalho só funcionava se eu me deslocasse até ele, eu fiquei sem trabalho, né? Então, nesse dia que eu lembro que eu tive a certeza que eu não ia mais trabalhar, eu até comentei com o Augusto, foi o dia que eu senti mais, assim, falei, vamos embora semana que vem. Tipo, vamos embora enquanto dá, porque na situação de estar na Irlanda, que é uma ilha, tu não tem outra maneira de sair, né? Se fechar o aeroporto, não tem como sair do país, né? Então, eu lembro, assim, que a gente sujeitou, né? Mas como a gente não sabia o que ia acontecer, como é que ia ficar aqui também já estava nesse processo de fechar as coisas e tal... foi assim bem um sentimento de medo porque mesmo. De repente o que assusta é assim
as pessoas estão morrendo, né? As A pessoas gente não tem mais controle de nada, Sim, né? A sim, gente sim. perde o controle da... Até hoje a gente vê que a gente pensou muita besteira, fez muita besteira, mas a única coisa certa que tem é que a gente ainda não sabe muita coisa, né? Uhum. Tem remédios que no mundo inteiro, não é só a desorganização do Brasil, mas assim, é tudo muito assim, não se sabe efeito colateral de nada, então dá aí, só que aqui se levanta bandeiras, né? Um quer saúde, outro quer economia, e as pessoas não se dão conta que precisa ser, sabe? Uhum. É uma guerra contra o vírus, eu sempre digo, o inimigo é invisível e está mais organizado que nós, né? Com certeza. Pessoas que se aproveitam da situação para se promover em cima disso também, né? Mas tem outro lado, por exemplo, assim, o brasileiro aqui, ele é muito criativo, Sim. né? Ele faz de um limão sempre uma limonada e ainda, se puder, né, dar uma misturadinha ali no sabor ali, dá um jeito, né? Colocar uma vodka junto, coloca a vodka junto. Mas, assim, a Irlanda também é assim ou simplesmente assim o governo manda Porque as pessoas... O que eu quero dizer assim, ó, Guto... Aqui as pessoas dão um jeitinho de trabalhar, dão um jeitinho são criativas, sabe? Na parte econômica, na parte... Se reinventam, assim. Exatamente. Até na parte do afeto, às vezes, né? A gente viu tanta coisa... Né? Exemplo da Itália, de serenatas e coisa na sacada, mas ao mesmo tempo, assim... Como chegar perto de um familiar, porque aqui também no começo era o que foi na Irlanda. Acabou o isolamento lá agora? Acabou. Agora foi já... afrouxado um pouco, Foi mas agora afrouxado. eles estão voltando atrás também. Mas agora? Agora. Deu uma boa aliviada, assim, né? Os casos chegaram quase a zero, né? Quase Teve zero. dias que foram Morreu zerados, muita né? gente lá, Acho que em torno de 1.700 pessoas. 1.700, no país todo. em toda a ilha. Aham. Na Irlanda, na República, né? Na República da Irlanda. Isso são quantos habitantes lá? 4.800.000 habitantes. Tem que fazer esse cálculo, né? A média da porcentagem do... Sim. Sim. Mas enfim, no início a gente podia sair até 2 km, daí depois de um tempo a gente podia sair até 5 km longe de casa. Depois até 8, né? Não, depois daí já pulou pra 20, Depois eu já pulou pra 20. Algo assim. Eu não lembro. Mas foi aos poucos abrindo as coisas, né? Daí os restaurantes estavam fechados, daí depois eles abriram pra entrega, né? Pra entrega, né? Não podia comer no lugar. E aos poucos daí foi reabrindo as coisas, né? Conforme o governo foi percebendo que estava controlado o vírus, né? Tiveram diversos dias sem nenhum caso novo e sem mortes também. Então, e as pessoas obedeciam, né? E essa volta de vocês foi só por causa da pandemia? Ou já tinha programado... Nós já estávamos pensando em voltar. Antes da pandemia? Antes da pandemia. Sim, já havia um tínhamos plano, planos. Até porque já fazia 2 anos que a gente não vinha, né? Isso. A gente tinha que voltar. De qualquer forma, a gente ia vir pra cá. Mais ou menos nesse período. Mas claro que deu mais, assim, uma certeza, né? Se a gente tava na dúvida, assim, nos trouxe mais clareza que é melhor estar aqui perto da família, perto das pessoas, né? Porque o que ficou bem claro foi essa questão de que nós não temos controle de nada, né? Tudo pode mudar, assim, sempre foi assim, mas eu vejo que ficou mais, assim, mais claro pra mim, que não... Assim, foge das tuas mãos, né? Tu não tem controle, então, não sei, talvez... Eu particularmente, me sinto mais segura aqui. Os valores Estando perto da família, tendo suporte também, né? Porque quando tu tá longe, tu fica sem suporte. Enfim, estando aqui, podendo se ajudar, né? A solidariedade humana é mais afetuosa se for perto dos seus, né? Que cresceu com família, com amigos daqui. Sim. Não digo que lá não tinha solidariedade, porque como as pessoas mais de idade não podiam sair na rua, houve uma
uma solidariedade dos vizinhos e tudo mais em ir ao mercado fazer compra para essas pessoas. Existia Existia isso, sim. E existia um suporte, por exemplo, quando a gente saía caminhar para ir no mercado, a gente via em diversas casas as crianças fazendo os desenhos para suportar, para dar apoio às pessoas que trabalhavam na saúde, né, aos médicos e tudo mais que estavam na linha de frente. Então elas faziam um desenho dando desenhos, escreviam frases e tudo mais, dando apoio a essas... Para entregar para o pessoal da saúde. Eles colavam mesmo no vidro com uma mensagem. Uma mensagem, isso. Várias casas, a maioria dos irlandeses pendurava uma bandeira do lado de fora da casa como forma de suporte também, de apoio, né? E até a gente passou a ver cenas que a gente não via assim antes, né? Por exemplo... Eu tenho a impressão, assim, por mais que a gente tenha convivido com irlandeses, enfim, com outras nacionalidades, que não tem essa coisa de ficar se visitando toda hora, sabe? E ali durante o lockdown, a gente via as pessoas depois que foi permitido, claro, receber pessoas ali no teu pátio, pelo menos fora de casa, que as pessoas sentavam em frente à casa, assim, na distância permitida, né? Mas assim, sentados em frente de casa, tomando chá, conversando, às vezes ficava para fora do muro e a pessoa para dentro, sabe? Foi bem interessante, assim, eu acho que também mudou um pouco a mentalidade Coisa deles. Que lá não existia. Coisa que eu nunca tinha visto, assim, nesses 3 anos. O clima também não permitia muito, né? É também. Sempre frio. E nesse período tivemos sorte que teve alguns dias... O clima estava bem bom. O clima estava bem bom. Na primavera foi bem quentinho. Sol. Vocês foram para um país bastante místico, né? A pergunta que não quero calar. Duende pega Covid-19? Tem duende na Irlanda, né? Tem vários cogumelos, duendes. Não Tem. Aqueles cogumelos vermelhos com a pintinha branca tem? Deve ter. São alucinógenos, né? Não sei. Tinha na chácara do Vô, mas eu nunca experimentei. Aqui no Farrapos tinha cogumelos vermelhos com pintinhas brancas. Me diz uma coisa. O país, quando vocês chegam, a cultura é muito diferente, né? O cenário, sabe? É a sensação de que vocês estão entrando para um conto de fadas, a arquitetura é diferente. Tudo é diferente, né? No primeiro momento, quando eu desci assim, olhei ao redor, pensei, o que eu tô fazendo aqui? Mas é interessante viver assim, vendo os olhos. Não só vendo, mas vivendo, assim, outra cultura. Porque quando eu brinquei dos cogumelos, mas realmente, assim, ó, são coisas... O duende... eu vi uma das primeiras fotos que eu vi do Guto. Vocês estavam num parque. E eu disse, olha o Bambi. Né? Sim. Sim. E é porque geralmente, assim, a gente... É a mesma coisa que o pessoal de fora, assim, ver um bicho preguiça deve ser uma coisa muito estranha, né? Que pra nós é uma coisa mais... Por mais que seja no norte, é nosso, né? Ver um pinguim, tu já viu um pinguim? Eu já vi, já. Tu já viu, Guto? Pinguim? Mas eu vi aqui em Tramandaí, Capão, uma coisa assim. Mas eu já... Não, eu vi no Parque dos Pinheiros da minha vez um pinguim perdido aqui. Alguém trouxe da praia, lógico, né? Ele não subiu a serra sozinho. Mas... então, assim, são coisas que parece que a gente entrou para um mundo, né? Diferente. E de repente, então, essa observação, assim, ó, esse mundo tão, não digo plastificado, mas assim, tão pronto que a gente chega, a gente vê que eles também precisam se reinventar, né? Porque a gente cria aquele estereótipo, aquela ideia do que é a Irlanda, né? Os duendes, os bambis, não tem como não entrar nessa magia, né? Nessa história. Mas ao mesmo tempo eles também acabam, assim como nós, é o país do carnaval, não sei, né? A imagem que tem o pessoal de fora, pouco sair do Brasil, né?
Mas, e para voltar, outra curiosidade. Se tá fechado, se tá numa ilha, se não tem avião, como é que vocês voltaram? A gente voltou quando começaram a ser liberados os voos. Inclusive a gente ficou ali na insegurança, né? Se a gente comprasse o voo, talvez de uma companhia X poderia ser cancelado. Tem várias companhias que estão vendendo voos, mas elas ficam cancelando todo momento, né? Eles não têm esse compromisso, né? De que e é no mundo inteiro isso. E se tu, às vezes tu paga e quando vê tu não tem nenhum reembolso, assim, né? Tu só tem que remarcar. E a gente tinha coisas para organizar, burocráticas, porque né? Teve muitos também aqui, teve muita situação de que precisavam de uma repatriação, sabe? De voos que o governo daqui fretou para buscar as pessoas. Também teve. Tiveram. Eu vi uma vez no grupo de brasileiros, que tinham uns grupos, né, no Facebook, enfim, de brasileiros e umas pessoas comentando que conseguiram ser repatriadas, foram para Inglaterra e aí voltaram pela Inglaterra, assim, tinha um voo. Mas, assim, acho que foi pouca coisa, né, que teve, né? Acho que são mais alguns turistas que mais estavam lá. para turista, não para que residente. ficavam presos durante o lockdown. E me diz uma coisa, agora tá aberto, assim, tem voos diários para São Paulo? Sim. Não sei. Não. Vocês pararam, vocês vieram pela Inglaterra? Não, a gente veio... A gente veio pela Holanda. Hã? Holanda. Dublin? É. Daí vocês foram pra Holanda, da Holanda pra... São Paulo. São Paulo direto. Acho que e quais são as exigências de uma viagem nessas horas, assim? Vocês precisaram ficar por ordens do governo brasileiro, 15 dias em isolamento? Na verdade, a gente fez o isolamento, né? Fez uma quarentena por conta, assim, por né? Conta? Claro, né? Porque é necessário. Sim. Mas não teve nenhum pedido, assim, na verdade. Nenhum controle na Não, entrada pelo de imigração. contrário, não teve nenhum controle. Não teve nenhum controle na chegada ao Brasil, né? Por exemplo, nos outros países, quando tu vai entrar agora, até para quem é europeu e tal, né? Todo mundo não tem que passar pela imigração, não pode mais passar pelas máquinas, né? E aqui, quando a gente entrou, assim, fiquei bem surpresa que não tinha controle nenhum. Tu podia passar no teu passaporte na máquina e entrar direto. Então, não teve nenhum pedido de isolamento, quarentena, sei lá. Não nos mediram temperatura também, em lugar nenhum. Sério? Não. Então, as medidas fomos nós que tomamos, né? Máscara, a gente trouxe, tinha um pacote de máscara, ficou trocando toda hora, máscara descartável daí, né? E álcool, e foi isso. Alguém comentou comigo que... Eu acho que foi a Eloide. A Eloide é uma amiga minha lá da Liga, que ela é uruguaia, mas mora aqui antes de vocês nascerem, né? Então, ela é mais brasileira do que... Muito. Aí eu comentei que eu tava esperando abrir a fronteira para mim ir visitar o Luciano, né, ali em Montevidéu. Aí ela disse assim, te prepara que tu vai ter que fazer teste de Covid para sair e para entrar depois. Quer dizer, para entrar no Uruguai e para sair do Uruguai tem que fazer teste. Então eu não sei se é um critério deles lá e não daqui. Sim. Provavelmente. Porque lá foi muito organizado também, né? Sim. Aqui, no caso, no Uruguai. Por mais que seja um país pequeno, mas o número de mortes no país inteiro foi menos do que teve em Farroupilha, né? Quem é que foi esperar vocês no aeroporto? Nossos pais. Nossos pais. Meu pai e o pai do Augusto. Sem a mãe? Sem a mãe. Só os pais? Só os pais. Qual é a sensação de encontrar... Como é que é o nome do teu pai? Clóvis. Hã? Clóvis. Clóvis. O Tito e o Clóvis, assim, no aeroporto depois de... Uma alegria muito grande. Nossa. Né? A gente não podia se abraçar, né? A gente não se abraçou nem nada. Não? Não. De início, assim, não. A gente tava viajando há mais de 30 horas já, né? Então... Passamos por muitos lugares, muitos contatos. Aí tu vi meu pai depois de 2 anos, não podia abraçar, né? Foi estranho, assim, um pouco.
Não, tô contando os dias pra ver, pra ver meu filho. E chegou em casa também, nossas mães, irmãos, assim, tudo mais, e não podia abraçar também. Mas a gente tava mais feliz do que... Emocionado. Eu tô aqui chorando também. Eu vejo a sensação. Eu vou explicar pra vocês, né? Eu vejo, eu tento imaginar a cena e eu vejo a Marilene, eu não tenho contato com a mãe da Jo, mas eu tenho contato com a mãe do Guto, assim, e eu vejo a Marilene, eu lembro da Marilene cada vez que eu encontrava ela na rua e pedia notícias. E aí, o Guto, como é que tá? Como é que estão as crianças lá? Quando é que eles vêm? Sabe, o papo era sempre o mesmo. Inclusive, quando eu fui lá pro Luciano agora em janeiro, né? Aí eu fui com 3.500 malas, né? Que eu não posso contar o que tinha dentro. Tinha liquidificador industrializado, mas tinha uns R$200 de bacon. E aí, exatamente quando eu tava saindo ali da porta do prédio onde eu moro, ela passou naquela hora, sabe? E aí, parece que a gente quer dividir a alegria, mas ao mesmo tempo, eu disse assim, ela assim, eles também eu acho que vêm pra cá esse ano, sabe? Eu não vejo a hora de ver. Daí eu fico imaginando a cena, assim, né? De ver, da chegada, depois de muito tempo, depois de tu não saber se tu vai ver. Eu não tive esse medo, que eu não vou mais ver o Luciano por causa da pandemia, porque eu tentava acompanhar muito como é que estava a situação em Montevidéu, né? No Uruguai. E chegou uma hora que eu disse assim, filho, no que der, eu vou botar a avó na mala e nós vamos as duas para ir. Porque tá muito melhor que aqui, tá muito mais organizado que aqui, né? Então, assim, em vez de tu vir, eu acho que eu tenho vontade de ir, né? E é uma coisa que me parece tão distante depois, agora, que assim que eu tenho vontade de ver o Luciano, e a fronteira tá fechada, e tu olha, não tem avião, tu olha, não tem ônibus, né? Carro fica difícil, né? Então, parece uma coisa tão impossível que esse dia parece que não vai chegar nunca. Então, eu imagino a cena que eu já chorei, né? Eu cresci ouvindo novela, né? A chegada dos dois, sabe? Quer dizer que a Marilene não chorou? 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 Bom, né? Eu não ia chorar sozinha aqui. E a mãe chorou, João? Sim, todo mundo tá emocionado. Tem desculpa. Fala. Até tu comentou agora essa preocupação, né? De talvez tu ir pro Uruguai, ao invés de ficar aqui, tu e a avó, né? No caso, por causa da situação aqui no Brasil, até durante o lockdown, a gente ficava bem preocupado e tal, mas nem era tanto com nós dois, mas mais com a situação aqui no Brasil, porque a gente sabia que estava a salvo lá, digamos assim, né? Porque havia um suporte, um apoio do governo em manter todo como mundo é que isso são e nós não salvo, falamos, né? mas o governo lá apoiou as pessoas durante, não Sim. foi só assim, lockdown e fica em casa. Não, eles davam Teve um subsídios. suporte desde o início. Teve um suporte tanto para as pessoas que foram afastadas do trabalho, né? Quanto para as empresas que tiveram que fechar devido à pandemia, né? Então, teve uma ajuda do governo. Ainda existe essa ajuda do governo, né? Então, isso que tranquiliza as pessoas, acredito, a poderem ficar em casa. E a gente ficava muito preocupado, porque aqui no Brasil, os nossos pais, por exemplo, são um pouco mais velhos e tal, e tiveram que continuar trabalhando. Então, a gente ficava mais preocupado com o que estava acontecendo aqui, né? Do que com nós lá na Irlanda longe, né? Isso foi A dor do outro dói mais, né, Guto? A dor do outro dói mais. Eu gostaria de pedir para os dois agora, de surpresa, assim, é uma novidade, não é ideia minha, né? Tô copiando de outros programas, mas assim, terminar o programa, que tá chegando no fim, eu quero agradecer demais vocês, né? Mas vamos pensando assim, enquanto eu falo com o pessoal de casa,
terminar com aplausos, né? E esses aplausos vão para quem? Os meus convidados escolhem. O Guto vai escolher algo ou alguém para aplaudir. E a Jo também. Certo? Então, assim, ó. Enquanto eles pensam, eu quero agradecer o pessoal de casa, agradecer demais o Guto e a Jo. E não pensem que, assim, ó, a gente vai atropelando o assunto, porque é muita coisa que a gente gostaria de conversar com eles, mas eles vão voltar aqui, com certeza. E que ficou mais, eu acho que como mãe também, sabe? Eu queria saber, assim, ó, a parte emocional de quem está longe quando tudo se fecha. Quando o desconhecido bate a porta. A gente sempre acaba procurando os seus, por mais distante que esteja. E a gente acaba rezando para um, rezando pro outro que está dentro de um hospital, rezando para quem está longe, rezando para quem tem que trabalhar, para quem perdeu o emprego. A gente reza. Orações em formas de um Pai Nosso, pede para Jesus, pede para Buda, pede energia, mas a gente reza. A gente manda que alguma coisa nos ajude. A mensagem é para que alguém ou alguma coisa, conforme a nossa crença, até as energias das pedras, né? Por isso que eu digo alguma coisa. Mas mesmo com toda essa tragédia, sempre a gente tem um motivo para aplaudir, né, gente? Muito obrigado, Guto. Obrigado a você, Suzy. Gostaram? Sim. Foi muito rápido, né? Já passou da hora, os guri vão ter que editar, problema deles, né? Nossa, foram 37 minutos. Então, assim, Guto, quem é que tu vai homenagear nos aplausos? Então, gostaria de homenagear todas as pessoas da linha de frente, profissionais de saúde que, apesar desse desgoverno, continuam lutando por todos os brasileiros, né? E também para quem pode ficar em casa, que continue em isolamento, que está resistindo a isso e evitar, né, as aglomerações. Evitar as aglomerações, essas pessoas. João. Ele falou que eu ia falar e agora pode ser, ué. Eu acho que para todo mundo que não tem estrutura nesse momento, sabe? Para as pessoas que já vivem com o mínimo, assim, que não tem suporte, não tem estrutura física e mesmo assim, enfim, lutam, né? Trabalham, tão fortes e acho que seria isso. Gente, muito obrigada. Obrigado a você, Suzy. E uma salva de palmas, então, para as... Muito obrigado.